Você já parou para pensar o porquê nos agarramos tanto a expressões como felizes para sempre, amigos para sempre, um amor eterno? Ou que nunca conseguimos aceitar a morte, mesmo sabendo que todos vão morrer um dia? Se tudo um dia vai acabar, por que nosso coração insiste em desejar aquilo que nunca termina? A resposta para isso está dentro de nós, gravada, marcada, como uma assinatura invisível de Deus na alma humana. E essa assinatura é o que nos liga à eternidade. Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O conceito de eternidade foi evoluindo ao longo da história, influenciada pela religião, filosofia e ciência. Inicialmente, era vista como uma ideia ligada à imortalidade da alma, sustentada pelos poderes dos deuses. Com o tempo, passou a ser associada à vida após a morte, determinando destinos como céu e inferno. Mais tarde, novos debates surgiram sob uma ótica mais racional, trazendo novas interpretações sobre o tempo e o infinito. Hoje, muitos questionam sua existência, mas a própria experiência humana revela um anseio profundo por algo que não termina, seja no medo do fim ou no desejo de que certos momentos durem para sempre. Assim, por mais que tentemos negar a eternidade, ela se faz presente nos momentos decisivos de nossa vida. Você já sentiu aquela angústia ao ver alguém que ama partir? Um amigo que vai morar longe, um parente que se muda para outra cidade? A despedida pode ser amigável, cheia de promessas de reencontro, mas, no fundo, sempre fica um vazio. E quando um relacionamento chega ao fim? Quando duas pessoas que um dia prometeram amor eterno agora seguem caminhos opostos? A dor do rompimento não está apenas na ausência, mas na quebra de algo que acreditávamos ser imutável. Se tudo fosse apenas um ciclo passageiro, por que nos dói tanto ver alguém partir? Queremos que tudo continue como era, que as pessoas fiquem por perto, porque algo dentro de nós rejeita o adeus. Há uma despedida ainda mais cruel, aquela que não permite volta. O luto traz uma dor diferente, uma mistura de saudade e impotência. De repente, alguém que estava ali não está mais. Não importa o quanto tentamos nos preparar, a morte sempre chega de forma inesperada. Pense bem, por que sentimos tanta dor quando alguém que amamos se vai? Por que um luto pode durar anos? Por que sentimos que ela é tão errada se é algo que todos vão enfrentar? Se a morte fosse realmente algo natural, a gente já teria aprendido a aceitá-la sem dor. Mas não. Sempre parece injusto. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. No princípio, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, refletia a essência do seu amor infinito em uma liberdade plena. No entanto, o pecado trouxe a morte, e com ela, a separação entre a humanidade e Deus. A dor que sentimos ao perder alguém é apenas uma sombra de uma perda muito maior. O rompimento entre Deus e sua criação. Ainda assim, a eternidade não deixou de existir.
Ela apenas se tornou algo que muitas vezes tentamos ignorar. No menor versículo da Bíblia, em João 11:35, está escrito que diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. Mesmo sabendo que poderia trazer Lázaro de volta à vida em poucos instantes, Jesus chorou. Por quê? Porque a morte nunca foi parte do propósito original de Deus. O ser humano foi criado para viver eternamente junto do Criador. Mas, por causa do pecado, a morte se tornou um abismo entre nós e a eternidade. É por isso que a morte nos assusta e, por mais que a gente veja outras pessoas partirem, por mais que saibamos que um dia seremos nós, algo dentro de nós rejeita essa ideia. Mesmo depois das separações ou da morte, algumas conexões continuam. Você já percebeu como algumas pessoas nunca saem do nosso coração? Como certos momentos ficam gravados para sempre dentro de nós? Não é à toa que buscamos um amor eterno, que desejamos amizades que durem para sempre. Essas ligações verdadeiras são raras e profundas. Elas refletem a marca de Deus, como uma assinatura em nossa alma, presente em nossa história, como um sinal de que fomos criados para a eternidade. Romanos 8:38-39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se existe um anseio dentro de nós por algo que não acaba, se nossos corações rejeitam o fim, talvez seja porque não fomos criados para acabar. O mundo nos ensina que tudo é passageiro, mas Cristo nos ensinou que há algo além. Sua mensagem não foi apenas uma ideia filosófica ou um consolo para corações aflitos, mas a revelação de uma realidade maior. João 11:25, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essas palavras não apenas apontam para a eternidade, mas afirmam que fomos criados para ela. Deus colocou no coração humano o desejo pelo infinito porque Ele mesmo é eterno. Sim, podemos ser felizes para sempre. A questão é: estamos vivendo com os olhos voltados para a eternidade ou nos deixando prender pelo que é passageiro? A verdade é que o tempo não nos pertence. Podemos contar os dias, mas não podemos segurá-los. A ciência busca prolongar a vida, mas nunca poderá impedir o inevitável. Porque o homem pode fugir de muitas coisas, mas nunca conseguirá fugir do desejo da eternidade. Se você sente que sua alma anseia por algo que nunca acaba, se você já se pegou pensando que a vida deve ter um propósito maior, é porque Deus deixou em você a marca da eternidade. E a única maneira de preencher esse vazio é se agarrar com quem é eterno: Jesus Cristo. Tudo o que é ligado a Ele jamais se perde, jamais se apaga, jamais termina. Pense nisso. Nos veremos do outro lado. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva, curta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.